agradeci a ele muitíssimo, porque, cara, tá lindo o vídeo, tá lindo, tá lindo. Essa música é linda. Atrás daqueles montes, essa aí é mais. É uma versão mais daquelas músicas que a gente escutava lá em Minas, né? Nas músicas caipira, mas caipira raiz, né? A gente ouvia Tunico Tinoco, Tião Carreiro Pardim, Lourenço Lorival. Isso mesmo. A gente ouvia Cascatinhana, Cascatinhana, né? Boldrin. A gente ouvia essas coisas maravilhosas que hoje eles capturaram isso para botar o sertanejo universitário, que é um lixo, né? Total. Mas não era isso que a gente escutava. A gente escutava coisas que parecidas com o que a gente vai cantar aqui para vocês. Então, esse poema que o Marildo musicou, o nome é Aqueles Montes. Os montes, esses montes faz referência a Minas Gerais. Minas Gerais é bem montanhosa. E onde nós nascemos, a Pocona, gente, a Pocona fica dentro, é um vale. A Pocona é um vale e em volta é muita montanha, mas é montanha bastante alta mesmo. Inclusive perto da nossa casa, assim, do outro lado, do lado da porta da cozinha da nossa casa, o Amarildo sabe, tem uma montanha. A nossa casa assim, tem uma montanha assim na frente, que é ali onde ficavam os cavalos do Padrinho Jaime, lembra? Uhum. E esse morro que a gente chama, que não é tão alto assim, mas ele é bem alto, ele vai virando, ele segue para a direita e ele faz uma curva assim no horizonte. Ele vai para o horizonte. E nessa curva dele, que esse morro vai assim, ele fecha assim. Aí, nessa fechada desse morro, é onde a lua nasce lá e vai e morre do outro lado. Ela nasce, aquela lua cheia, Marildo, naquela esquina, nessa curva aqui. Sei. Cara, aquela lua, a gente vê a lua saindo assim, enorme, quando é lua cheia. Uma maravilha, gente, uma maravilha. Então, eu fui pensando nessa lua, né? E também na nossa vida diária, né? Esse poema que eu vou ler aqui agora, ele tem essa questão da lua que eu estou contando para vocês e tem a nossa vida diária. A forma como a gente vivia. Os meus poemas são bem voltados para a minha vida intimista mesmo. Eu gosto muito de ser original, né? De buscar a minha originalidade. E se eu sou poeta e tenho a chance de fazer isso, é isso que eu faço, tranquilamente. Então, o nome do poema é Aqueles Montes. De trás daqueles montes, o dia começa assim. Arado rasgando o chão, crianças brincando de peão. E nossos corações invencíveis badalavam ao som dos nossos dias. Capelas, violas e violões, seresta, folia e congada, mocinhas cantando modinhas, seguindo a procissão. Nossos corações invencíveis badalavam ao som dos nossos dias. Doces memórias de um caipira, suas dores, canções e lágrimas, são vivas lembranças de um homem trabalhador. Então, essa era a nossa vivência. Eu me lembro até hoje da procissão que eu seguia, do mês de Maria, né, o mês de maio, tem lá até hoje. E eu cantava nessas procissões, eu ia de vela, né, aquele cortejo assim. Tinha as congadas também, né? Tinha as congadas que eu participava. Então, muito bom. Eu sempre, tudo que eu escrevia, eu realmente participei, eu vivi, eu acompanhava congada. Folia de Reis, a gente acordava lá em casa, né? Lembra? Acordava lá em casa com o grupo. Eu já passei, eu saía naqueles grupos, né? Assim, que a gente ia cantando na janela de cada casa. E aí os moradores seguiam. Isso, e aí próximo, aí né? Eles botavam os bolos na janela. Quando terminava o trajeto, eu já estava cheio de comer bolo, né? Mas começava meia-noite, não era, Maria? Era meia-noite. E eles tinham as casas para visitar. Então, por exemplo, chegava lá em casa, chegava e cantava, e a gente ouvia com a casa toda fechada. Aí, depois que terminava, abria tudo e a gente saía acompanhando para a próxima casa. Eu acho que a gente ia pelo menos umas 3 casas, né?
naquela noite. Você sabe de qual é essa aí? Não. Eu vou ter que Sim. ler aqui. Né? Essa eu vou te roubar ela. Essa daí também, eu de cabeça, assim, eu não... Não, você vai me seguindo. Detrás daqueles montes, o dia começa assim, parado rasgando o chão, crianças brincando de peão, e nossos corações invencíveis badalava o som dos nossos dias. E nossos corações invencíveis badalava o som dos nossos dias. Capelas, violas e violões, seresta folia e congada, mocinhas cantando modinhas, seguindo a procissão. E nossos corações invencíveis badalava o som dos nossos dias. E nossos corações invencíveis badalava o som dos nossos dias. Tomemos horas de um caipira, suas dores, canções e lágrimas são as vivas lembranças de um homem trabalhador. E nossos corações invencíveis badalava o som dos nossos dias. E nossos corações invencíveis badalava o som dos nossos dias. Aí, aqueles montes, essa é bem caipira, né? É muito boa essa, né? Essa é daqui boa. é dos montes, Amarildo. Você não canta muito aqueles montes. De vez em quando. Eu já cantei aqui na live, já cantei. A Solange Silveira, minha amiga, lá de Maricá, que foi de Niterói. Agora nós vamos para Noites Brancas. Aí você pode eu falar. vou contar a história dessa música um pouco, porque é o seguinte, Brancas. foi a música mais recente que nós fizemos, e essa música tem uma história bastante peculiar, porque eu estava lendo um romance do Dostoiévski, que se chama Noites Brancas, que esse romance é tipo uma novela, né? Que conta a história de São Petersburgo, uma cidade da Rússia, que durante o mês de maio até julho, a cidade não dorme, né? Que é uma cidade que à noite, o dia não acaba. Então, da meia-noite tem sol, né, e tal. Chega no outro dia, o sol continua, né? E as neves, ele conta as paisagens da cidade nessas noites brancas, que ele chama, né? E conta a história de um sonhador, né? Que vivia atrás de um grande amor, mas que não conseguia esse amor. O resumo, o spoiler do livro é um pouco isso aí. Eu acho que é uma indicação boa para quem gosta assim, de um bom romance, tá, de um bom drama. E aí eu comecei a escrever uma letra para fazer uma música sobre isso com Noites Brancas, né? Eu fiz uns versos, e a Terezinha tinha me mandado um poema que chamava Sonhos, né? Aí aquele poema estava no sofá do meu lado, que eu gosto muito de compor no sofá e tudo. Eu fiquei olhando o poema e eu comecei a ver que tudo que eu queria dizer, grande parte do que eu queria dizer, estava naquele poema dela, entendeu? Aí o que eu fiz? Eu peguei o poema para mim, adaptei aos versos que eu vinha fazendo, do refrão que eu tinha feito sobre Noites Brancas, sobre o romance do Dostoiévski, que nós fizemos essa canção, que eu vou mostrar para vocês. Aqui a Terezinha vai ler primeiro e depois eu vou cantar. Ficou bastante legal. Nós fizemos a gravação ontem. O Maurício Barreto participou também dessa gravação com piano, ficou lindo. E a gente vai lançar na semana que vem no vídeo aqui no canal. Bom, então eu vou ler Sonhos.
Eu quis sonhar e não sonhei. Eu quis falar e não falei. Eu quis gritar e não gritei. Eu quis, eu quis, eu quis. Eu quis andar e não andei. Eu quis beijar e não beijei. Eu quis brincar e não brinquei. Eu quis voltar e não voltei. Eu quis, eu quis, eu quis. Eu quis cantar e não cantei. Eu quis dançar e não dancei. Eu quis olhar e não olhei. Eu quis amar e não amei. Eu quis, eu quis, eu quis. Então é isso aí. Aí juntei isso com os outros versos que eu tinha feito e ficou essa música aqui, ó. Eu quis sonhar e não sonhei. Eu quis falar e não falei. Eu quis gritar e não gritei. Eu quis, eu quis. Eu quis andar e não andei. Eu quis beijar e não beijei. Eu quis brincar e não brinquei. Eu quis voltar e não voltei. Eu quis cantar e não cantei. Eu quis dançar e não dancei. Eu quis olhar e não olhei. Eu quis amar e não amei. E agora saltam-me ao olhar as noites brancas e felizes de uma cidade que eu sonhei, mas que eu nem sei se quis. Eu quis sonhar e não sonhei. Eu quis falar e não falei. Eu quis gritar e não gritei. Eu quis, eu quis. Eu quis andar e não andei. Eu quis beijar e não beijei. Eu quis brincar e não brinquei. Eu quis voltar e não voltei. Eu quis cantar e não cantei. Eu quis dançar e não dancei. Eu quis olhar e não olhei. Eu quis amar e não amei. E agora saltam-me a olhar as noites brancas e felizes de uma cidade que eu sonhei, mas que eu nem sei se quis. Tá aí, Noites Brancas é a nossa mais nova criação, nossa mais nova filhota aí. Eu espero que vocês estejam gostando dessas histórias aqui, né? São histórias muito para mim muito familiar, né? Assim, a Terezinha é minha irmã, né? E a gente constrói essas coisas. Para vocês assim. que estão É para muito vocês bom. que estão ouvindo, né, assistindo, é bom a gente falar do processo de criação da gente. Eu acho isso muito válido. Eu gosto muito quando alguém cria alguma coisa e vai apresentar aquilo, mas fale sobre aquilo, o que ele quis, o que ele pensou, como é que foi, todo o processo de criação, que faz parte. O processo da criação é a arte, né? É a arte também. O resultado é isso aqui, mas a arte mesmo é o processo todo, é a forma como eu penso, é o processo todo de criação. Vamos à próxima agora, que é a música mais famosa nossa. O Cambada Mineira cantou. Essa música tem uma história muito, muito engraçada, eu vou contar para vocês. Já contei aqui algumas vezes, que é o Pocona. Pocona é o lugar onde nós nascemos, né? É uma região de agricultores que tem em Vermelho Velho, que é distrito de Raul Soares, e é onde a gente nasceu e cresceu até sair de lá. Quando eu era muito pequeno, eu tinha assim de 8 para 10 anos, a minha mãe chegou para mim uma vez e falou assim: meu filho, eu estou muito cansada, porque eu tenho tantas tarefas, eu tenho que fazer todo o trabalho de casa, cuidar da horta, levar comida para os companheiros do seu pai nas roças, aquela coisa toda, e o quintal está abandonado, né? As galinhas estão sem comer. Aí eu falou: você vai cuidar disso agora, você já tem tamanho para isso e tal.
me deu essa tarefa. E fui, né? Assim, não tinha nem que também não obedecer, porque era uma ordem, né? Aí eu fui. Então, eu acordava tipo 6 da manhã, até um pouco antes, tomava café e ia para o terreiro, com milho, canjiquinha. E a gente pegava as plantas da horta. Minha mãe tinha uma horta enorme, que tinha de tudo, né? Couve, taioba, alface, tinha tudo que é verdura. As galinhas gostavam muito de comer aquelas verduras. Eu cortava as verduras e jogava no terreiro, tal, e as galinhas saíam comendo e tal. Aí vinham os passarinhos, né? Os passarinhos adoravam aquelas comidas, então ficava por ali. E eu sabia de cor e salteado o nome de todos os pássaros. E o canto de cada um também eu sabia e tudo mais. Eu ficava olhando aquilo e aquilo me dava uma alegria tão grande de ver aqueles passarinhos todos. E eu pensava assim, esses passarinhos são todos meus, né? Eu achava que eles eram todos meus. Tem uma história de um pássaro que tem lá em Minas Gerais que chama godelo. O godelo é um pássaro preto e ele é da mesma cor do melro. O melro é um pássaro preto, mas que tem um dos cantos mais lindos do mundo. Assim. É bem parecido com o godelo. Que tem um canto lindo, assim, e ele canta muito. Todo mundo gostava daquilo, né? O godelo é igualzinho, só que ele não canta. E tem uma peculiaridade no godelo que ele não cria os filhotes. Então, como ele é muito parecido com o melro, quando o melro faz o ninho, o godelo vai lá, a godela, bota os ovos e vai embora. O melro choca os filhotes do godelo até eles crescerem e aí vai reproduzindo isso. E a minha mãe ficava revoltada com aquilo. Eu falei, esse passarinho é um passarinho maldito, ele não consegue cuidar nem dos filhos dele. Eu achava aquilo assim, não entendia muito, né, mas eu achava aquilo interessante, né? E sobre essas histórias, em 2018 eu comecei a fazer uma letra contando essa história do terreiro, né? Só que ela ficou incompleta, ela estava pequena e tal, e eu queria transformar em música. Aí um dia a Terezinha foi lá em casa, lá em Niterói, almoçar com a gente, estava eu, Marcinha, a gente fez um almoço e tal. Eu mostrei para a Terezinha, falei, Terezinha, tem essa coisa que eu comecei a rabiscar aqui, contando a história da Pocona. Então, queria que você terminasse, eu vou mandar para o João. E que a história da Pocona também é a minha, né? O João do Cambada, eu falei assim, o João vai fazer essa música e tal. A Terezinha pegou o papel, a caneta, terminou na hora. Eu mandei para o João, 2 dias depois o João mandou a letra, que essa canção, que o Cambada gravou essa música, a gente só não lançou ainda, porque quando a gente ia lançar em 2020, veio a pandemia, e tá aí, não sei se a gente vai conseguir lançar. Mas antes, Mário, de você cantar a Pocona é muito boa mesmo, porque realmente tinha isso, né? A mãe estendia roupa no varal, eu também. Eu fazia. Não, todos nós, né? Todos nós fazíamos. Assim. Muito, né? E a Pocona é muito boa. E da parte da Pocona aqui, engraçado, eu nunca te falei isso, mas eu vou te falar agora na live. A parte que eu fiz da Pocona, eu fiz. Acho que foi boa e tal, mas eu nem foco muito, marido. Mas eu gosto muito dessa parte aqui do Inhambu nas Campinas. Sim. Eu sou capaz de ver um Inhambu, assim, imaginário, correndo por aquelas campinas. Eu nunca te falei isso. É porque às vezes eu penso, mas depois eu esqueço. Tinha muito Inhambu lá Essa na parte época, aqui de Inhambu, a parte escrita que você começou, eu gosto muito dessa parte que fala do Inhambu nas Campinas. Isso aí. Vamos cantar então Pocona para vocês, para a gente poder ir encerrando aqui a live. Então tem essa aqui. Acordei de manhãzinho e fui bem devagarinho pro meu quintal. Revistei todo o meu mundo matinal, cheio de passarinho. Meu pai lá no cafezal e minha mãe estendendo o varal. Nas Gerais tudo é mais, flores, vidas, montes, guerra e paz. Vem meu canarim cantador, briga galo, gorjeador. Corre Inhambu nas Campinas e canta pro meu amor. Voa gavião caçador, acorda melro, meu protetor.
Quando eu não tiver mais amor, diga-me pra onde vou. Minas, Minas, pedras e ouro resplandecem em seu tesouro. Almas sedentas de luz buscam alegria e louro, coisas de Minas Gerais, coisas de Minas Gerais. Acordei de manhãzinho e fui bem devagarinho pro meu quintal. Revistei todo o meu mundo matinal, cheio de passarinho. Meu pai lá no cafezal e minha mãe estendendo o varal. Nas Gerais tudo é mais flores, vidas, montes, guerra e paz. Vem meu canarim cantador, briga galo gorjeador, corre em Ambu nas Campinas e canta pro meu amor. Voa gavião caçador, acorda merro, meu protetor. Quando eu não tiver mais amor, diga-me pra onde vou. Minas, Minas, pedras e ouro resplandecem em seu tesouro. Almas sedentas de luz buscam alegria e louro, coisas de Minas Gerais, coisas de Minas Gerais. Muito bom. Aí termina aqui as nossas canções. Nós vamos fazer uma saideira pra gente cantar junto aqui ainda, que é a Laranjeira. Essa música minha. Essa Laranjeira eu adoro. Tem outras histórias também, bem parecidas com a Pocona, né? Que conta a minha infância em Minas Gerais. Eu adoro a Laranjeira. E um pé de laranja que eu plantei na Semana da Árvore. A Dorinha, que é a nossa professora da época, ela deu uma tarefa para a gente na Semana da Árvore. Ela falou assim: vocês vão plantar uma muda de planta na casa de vocês, porque a gente tem que proteger a natureza, e depois eu vou passar por lá para ver se vocês cumpriram essa tarefa. Então, cheguei na minha casa e falei para a mãe, mãe, a Dorinha passou um dever de casa aqui, que a gente tem que plantar uma muda de uma planta. O que a senhora me sugere? Então? Meu filho, planta alguma coisa que a gente possa comer. Minha mãe era totalmente prática, né? Assim, não tinha história. Tá? E me sugeriu plantar uma muda de laranja. Aí eu fui, catei uma muda de laranja lá no pomar lá e tal. Fui no melhor lugar da casa, onde a terra era melhor, assim. Plantei e fui cuidando, né? Eu cumpri a tarefa da professora e comecei a gostar da plantinha, que ela foi crescendo tão bonita, né? Eu jogava esterco e tal, fui fazendo as coisas lá boas para a planta. E aí a plantinha foi crescendo, né? Aí depois de um ano assim, ela deu a primeira florada, aquelas flores brancas, todas bonitas assim. Não deu muita laranja porque a primeira assim sempre é pouco, né? Mas foi uma festa lá em casa. E aí eu fui crescendo e a árvore crescendo também junto comigo. Aí na adolescência eu já namorava lá debaixo da árvore, a gente encontrava com os amigos para tocar violão, para fazer poesia, para fazer nossas farras lá de uns adolescentes de interior, né? Aquela coisa assim. Então. Aí depois eu vim para o Rio de Janeiro, eu devia ter uns 20 anos assim. Não, e eu morava 18, na Tijuca. Por 18 para 19. Aí eu estava na Tijuca, morava na Tijuca. Aí me deu aquela saudade lá da roça, aquelas coisas. Eu estava totalmente incômodo aqui na cidade, achando tudo aquilo estranho demais, né? Aí eu peguei o violão e compus essa canção aqui que eu vou mostrar para vocês.
Quando eu era bem criança e corria pelos campos sem me preocupar, caminhando entre florestas, pelos vales, pelos rios daquele lugar, escutando os passarinhos que não tinham hora certa pra poder cantar, junto com aquele povo que não tinha nenhum tempo pra poder sonhar. Tinha uma laranjeira no quintal da minha casa que eu dormia em sua sombra pra descansar. Tinha uma laranjeira no quintal da minha casa que eu dormia em sua sombra pra descansar. Quando era de tardinha e o sol ia se pondo pra lua chegar, e a gente se reunia na casa do seu Francisco para farrear, escutar suas histórias, suas lendas, sua fama de bom cantador, escutar sua verdade, sofrimentos de um homem, de um trabalhador. Tinha uma laranjeira no quintal da minha casa que eu ficava em sua sombra a prosear. Tinha uma laranjeira no quintal da minha casa que eu ficava em sua sombra a prosear. E se chegava setembro, todo o meu cafezal era um lençol florido. Eu corria pra floresta pra chupar cacho de mel de canudo de pito. E se a gente quisesse, tinha cravo, tinha lírio e tinha açucena. E também tinha jasmim, que as meninas cultivavam sempre no jardim. Tinha uma laranjeira no quintal da minha casa que eu sentava em sua sombra para cantar. Tinha uma laranjeira no quintal da minha casa que eu sentava em sua sombra para cantar. Hoje minha laranjeira não há mais a sua sombra para descansar. E nem tenho mais motivo, mesmo porque é impossível pensar em sonhar. Não escuto mais histórias, nem as lendas que o mestre tinha pra contar. Mas vejo tanta mentira que às vezes dá vontade até de chorar. Minha laranjeira guarda um fruto temporão que eu te levo uma prosinha quando eu voltar. Minha laranjeira guarda um fruto temporão que eu te levo uma prosinha quando eu voltar. Minha laranjeira guarda um fruto temporão que eu te levo uma prosinha quando eu voltar. Então tá aí, gente. Espero que vocês tenham gostado das histórias. Uma ótima semana para vocês todos e até domingo que vem. Muito obrigada, gente, por ter participado. Eu mostrei a cara, realmente eu existo, estou aqui. Não é fake, E nem heterônimo. O Amaral que achava que era um heterônimo meu, não. Eu estou falando por real. causa dele, que eu estou rindo aqui. Não, é porque aconteceram coisas aí que eu não pude comparecer. Mas essa não é a primeira, não vai ser a primeira nem a única vez. Eu vou voltar outras vezes. Isso. Podem se acostumando. Obrigada por tudo, obrigada por ter nos assistido, né? Até a próxima. Em breve eu vou estar trazendo outros parceiros aqui para contar as histórias também. Beijo para vocês. Foi bom, Mário. Pera aí.